Olá, eu sou a Lari e esse é o Conversa e Chá. Hoje a gente vai fazer a resenha de um livro que eu gostei bastante, que é esse aqui, O Perigo de uma História Única, da Chimamanda. Enfim, galera, peguem o seu chá, peguem o seu conforto aí e bora trocar uma ideia sobre esse livro muito bacana e ter um pouquinho mais de conhecimento sobre essa autora incrível. O Perigo de uma História Única é um livro, como vocês podem ver, bem curtinho. Ele é a transcrição de um TED Talks da autora, da Chimamanda. E eu li esse livro no intervalo de 6 estações do metrô aqui de São Paulo. Ou seja, ele é realmente rápido. É um bom livro pra gente começar a entrar em contato com essa autora, que é, além de tudo, linda. Olha pra ela, gente. Maravilhosa ela. Ela é uma autora nigeriana. E o fato dela ser nigeriana e ter vivido num momento em que a Nigéria estava passando pela colonização dos ingleses, ele tá muito vivo em todas as obras dela. E é particularmente o que eu acho muito bacana, que eu acho que é um diferencial da obra dela. Nesse livro, ela traz a importância da gente sempre ver as coisas por vários pontos de vista, sempre ter vários olhares sobre o mesmo assunto, porque é um perigo em ter uma história única. Ela ilustra muito sobre a vida dela e como que ela traz muitas passagens da vida dela em que isso aconteceu. Uma delas é que, no momento em que a Nigéria estava sendo colonizada, uma das táticas da Inglaterra como colonizadora era acabar com a cultura nigeriana e impor a cultura inglesa para garantir que as pessoas começassem a olhar o colonizador como, eu quero muito ser inglesa, eu quero muito ser assim. Então, quando ela tinha 7 anos, foi quando ela começou a escrever, os livros dela, o que ela escrevia era pautado no que ela lia. E o que ela lia era basicamente literatura inglesa ou estadunidense. Então os personagens eram brancos, com roupas que ela não estava acostumada a usar, com comidas que ela nunca tinha visto. E ela conta de uma passagem em que um personagem dela era um homem branco que bebia cerveja de gengibre, que é uma coisa que ela nunca tinha provado. Mas que ela morria de vontade, que ela quis trazer para a história dela. Por quê? Porque ela só tinha uma visão, um tipo de literatura, que era aquilo que ela tinha acesso, portanto, as histórias que ela passava a produzir eram pautadas nisso. E eu acho que isso é muito simbólico, no sentido de como a gente molda o nosso discurso. Se a gente só tem um viés, se a gente só olha um tipo de coisa, ou um tipo de notícia, ou acesso a um tipo de corpo na internet que a gente segue, por exemplo, ou, enfim, acesso a um tipo de moda, ou acesso a um tipo de realidade, a gente passa a achar que o mundo é aquela bolha e a gente reproduz histórias com uma história única. Outra passagem que ela conta que eu acho muito interessante, porque ela poderia trazer com muita raiva, e isso pra mim particularmente foi um aprendizado muito bacana, do quanto é possível a gente ter um olhar empático mesmo em situações desconfortáveis, o que não é obrigatório, mas é possível. Ela conta que quando ela foi fazer intercâmbio nos Estados Unidos, quando ela foi estudar nos Estados Unidos, ela dividia quarto com uma menina que era estadunidense. Essa menina tinha uma visão fechada do que era uma mulher africana. Então, primeiro, né, a gente aqui no Brasil e em outros países do Ocidente, eu trago essa fala porque é algo que ela coloca aqui, a gente reproduz muito, a gente tem muito acesso à história da África como a África como um bloco só. Como se dentro do continente africano não existissem vários países com culturas extremamente diversas entre si e dentro deles também, dentro de um país existem várias culturas, né? E a gente engloba tudo como África. Muitas vezes a gente acha que a África é um país, mas ela não é, ela é um continente. Né, com muitas riquezas e muitos olhares diferentes, mas a gente só vê a África como aquele lugar de pobreza extrema, de pessoas negras, então a gente se surpreende quando a gente descobre que existem brancos na África, por exemplo. Ou de pessoas muito pobres, que passam fome, que estão em situações muito complicadas, e a gente se surpreende quando a gente vê riqueza, quando a gente vê produção, quando a gente vê capitalismo lá, a gente acha que só tem o sofrimento. Né? E ela traz muito disso, poxa, o quanto eu também não teria uma visão completamente distorcida do que é a Nigéria se eu tivesse acesso só que às informações que a minha colega de quarto teve. Então eu acho que é um livro muito bacana, ele é muito curto, de novo, eu repito, é muito curto, é muito bom pra gente começar o nosso olhar, pra gente, é um bom ponto de partida, para que a gente tenha condições de olhar pra ele e pensar, putz, o que na minha vida eu trago de história única? O que eu tenho só um viés, o que eu busco ter só uma coisa e que faz com que eu vá reproduzindo ideias que não necessariamente são verdade, né? É aquilo que a gente comenta muito de estar na nossa bolha, seja ela qual for, seja o posicionamento que for, seja sobre o assunto que for. Então é muito importante a gente valorizar outros olhares. É por isso que eu recomendo este livro. Vocês vão gostar bastante, acho que eu fiquei com um bigode de chá.
Meu chá é vermelho. Eu acho que vocês vão gostar bastante. Mas comentem, se você já leu, comenta aqui o que você achou, se você tem as mesmas ideias que eu, se você achou coisas diferentes. Se você não leu, sério, corre pra ler. Se você tem preguiça de ler mesmo assim, ou se você não tem acesso por algum motivo, vá ao YouTube mesmo e busque esse TED Talks. Ele é muito importante pra você ter esse olhar. Eu super recomendo esse livro, acho que é uma boa forma da gente refletir, é um bom primeiro passo pra gente entrar em contato com a obra dessa autora incrível, Chimamanda. Ai, eu não vou tentar, desculpa. Chimamanda. Chimamanda Adichie. Talvez seja isso. Quem sabe, por favor, me ensina a falar. Por favor, gente, sério. E acho que é um bom contato com essa obra, é um bom contato com a gente pensar na possibilidade de sempre ter um outro olhar daquilo que nos é informado, principalmente num momento de fake news tão profundo. E para fazer esse vídeo, eu me baseei no livro e me baseei também numa obra publicada, num artigo publicado pela Natália Almeida Marcelo, intitulado As Marcas da Colonização da Nigéria do século XX, publicado na revista África e Africanidades. Eu vou deixar a referência para vocês aqui na descrição do vídeo e eu espero que vocês gostem e comentem. Me contem muito se vocês já leram, se vocês ficaram com vontade de ler, depois que leram, o que vocês acharam, ou mesmo se vocês não conseguiram ler por algum motivo ou não quiseram e buscaram o TED Talk se vocês acham que faz sentido tudo isso que eu falei. Combinado? Não se esqueçam de se inscrever no canal, de ativar as notificações e também de me seguir nas redes sociais, lá no Instagram, @Lari, com 2 is, _Stella, pra gente conversar enquanto não sai o próximo vídeo. É isso, gente. Espero que vocês tenham curtido e que vocês tenham aproveitado bastante o chá de vocês. Um beijo!